Quer saber quais foram os maiores desafios que encontrei na última viagem com os meus filhos? Será que foi o tempo de voo, o frio, o cansaço, a comida? Fique comigo e eu vou compartilhar tudo em detalhes com você. Olá, eu sou o Igor Tanuri, pai do Arthur e do Heitor, e esse é o Paidecer no Paraíso, conteúdo de qualidade para falar sobre parentalidade, sobre paternidade e, por que não, maternidade, com o intuito de compartilhar conhecimento e experiências com você que é papai, que é mamãe ou que é cuidador de uma criança. Mas antes de mais nada, faça o papai feliz. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, caso ainda não esteja inscrito, ative o sininho para ser notificado em caso de novos conteúdos, ou se você está nos ouvindo através de um podcast, não deixe de seguir o Paidecer no Paraíso e clique no maisinho para adicionar esse episódio à sua biblioteca e, independente de onde você está vendo, no YouTube ou em podcast, compartilhe com o maior número de papais, de mamães, de cuidadores, para que o Paidecer no Paraíso possa impactar positivamente um número cada vez maior de papais, de mamães e de cuidadores. Mas vamos lá, quais foram os maiores desafios na nossa viagem para Orlando? Bom, eu vou citar aqui algumas situações que aparentemente podem ter sido desafiadoras, mas na prática nem tanto, e outras que realmente foram difíceis de lidar. Tempo de voo. Pois é, foi o voo mais longo dos meus filhos. Eles nunca tinham viajado para fora do Brasil e pegamos aí 9 horas para ir, 8 horas para voltar, ou o inverso, algo próximo disso. E na ida, o voo foi durante o dia, então não foi um desafio. Nós levamos livros para ler, levamos desenho para colorir, levamos Uno, levamos outros brinquedos também para poder entreter ali durante a viagem. E, querendo ou não, tudo era novo, tinha ansiedade do que estava por vir e, de certa forma, foi bem fácil ali de preencher esse tempo do voo de ida. Já a volta foi um pouco mais desafiador, porque a volta foi durante a noite. Então, eu particularmente não dormi quase nada, dormi ali pouco mais de 23 horas e acordei pouco antes de 3 horas da manhã. Depois não dormi mais, até para suportar os meninos que estavam ali tentando descansar. E os meninos dormiram, mas aquele negócio, cadeira de avião é muito complicado, né? Não descansaram direito, né? Não reclina muito e ficou aquele negócio meio embolado, meio torto na cadeira. Então, de certa forma, foi um sono que não foi reparador. Mas, enfim, faz parte, a gente já sabia disso, sabia que provavelmente eu não dormiria direito, mas eles conseguiram ali descansar um pouquinho. E o segredo foi, na volta, a gente dormiu cedo, né? Chegamos aqui no domingo de manhã, mas no domingo a gente foi dormir ali 5, 5 e meia da tarde, para reparar esse sono, para de fato poder descansar. Uma noite não foi suficiente, né? Foi necessário mais. Eu percebi ali no início da semana os meninos ainda cansados ainda, mas enfim, faz parte. Mesmo assim, chegamos muito felizes no voo da volta, foi uma experiência fantástica e, de certa forma, valeu. E se precisar ir de novo, nós vamos também na mesma situação, sabendo que o voo da ida é durante o dia e que o voo da volta é durante a noite. Pequeno desafio que vale muito a pena em função de tudo que a gente viveu por lá. Cansaço, sim, esse foi um desafio, mas também já era previsto. Principalmente os meninos que têm uma rotina muito bem estabelecida, principalmente de sono, eles precisam muito ali de pelo menos 10 horas e meia de sono para estar bem no dia seguinte. Foi um desafio porque a gente sabia que na rotina ali da viagem, dificilmente a gente conseguiria manter esse padrão. Então, praticamente todas as noites lá, eles dormiram em uma quantidade de horas menor do que o desejável. Consequentemente, vai ficar mais cansado. E quando a gente está mais cansado, o que acontece? A gente fica mais difícil. O sono traz impaciência, o sono traz muitas vezes nervosismo, o sono traz dificuldade de resolver problemas. Mas, como eu disse, isso já era esperado. Inclusive, antes de sair do Brasil, a gente já vinha conversando sobre isso. Falou, olha, a rotina lá vai ser diferente. Muitas vezes a gente vai ficar num parque até tarde, às vezes no outro dia a gente vai ter que acordar mais cedo. E isso pode fazer com que a gente fique impaciente, que a gente fique com sono, que a gente fique um pouco nervoso. Só que é super importante a gente se respeitar e a gente continuar colaborando. Lá a gente é um time, como a gente é aqui. Então é importante que cada um tente fazer a sua parte, por mais que em alguns momentos vai ser difícil, mas que valeria muito a pena.
por todas as coisas legais que a gente viveria por lá. E ter essa consciência é importante, porque às vezes você está sem paciência, você está ali implicando com um monte de coisas, mas saber que, opa, eu não estou bem, eu não descansei o que eu deveria, faz você agir de uma forma mais consciente, mais racional, e não impulsiva e irracional, muitas vezes que são comportamentos que o sono traz. Então é super importante a gente se reconhecer. Se eu tô com sono, se eu comecei a implicar demais, tudo tá me incomodando, opa, cara, eu tô chato, né? E teve um momento que eu falei com os meninos, o papai tá chato, né? E um deles, eu não lembro quem, concordou, realmente você está. Eu falei, pô, eu acordei a noite inteira e eu não tô bem, eu tô com muito sono. Mas essa consciência nos dá a possibilidade e a oportunidade de agir de uma forma diferente. Vai ficar fácil só tendo essa consciência? Não. Mas vai facilitar um comportamento melhor para que a gente lide melhor com aquela situação. Com relação aos meninos, alugar um carrinho de bebê, no meu caso eu aluguei um duplo, foi extremamente importante. Por quê? Porque teve situações nos parques onde durante o dia eles dormiam. E isso era importante para não ficar aquele sono acumulado, aquele cansaço acumulado. Então eram momentos, às vezes pequenos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, que eles dormiam, mas que faziam uma grande diferença. E se eu não tivesse carrinho alugado, ficaria mais difícil. Além disso, o carrinho possibilitou que eles cansassem menos ao longo do dia. Quem tinha que andar o tempo todo era eu, né? Então, teve situações de a gente ficar menos tempo no parque, mas teve situações de a gente chegar às 8 horas da manhã e sair 10h30 da noite, que foi o dia que a gente ficou mais tempo dentro do parque. Não dá para exigir dos dois a mesma resistência que a que eu tenho comigo, por exemplo. Então, o carrinho foi muito importante para isso. Para, primeiro, preservar, né, o cansaço deles, reduzir o cansaço deles ao longo do dia. Não é que não era cansativo para eles também, mas era muito menos estando no carrinho. E também a possibilidade de dormirem também durante o dia, né? Estando no carrinho era só tirar uma soneca ali, a gente parava em algum lugar, ou continuava conversando ali com o outro que estava acordado, ou os dois dormiam, eu parava e ficava esperando ali eles acordarem também sem pressa, sem querer acordar, sem ficar com aquela ansiedade que estão perdendo o brinquedo. Não, cara, é o momento deles descansarem. Se eles dormiram ali ao longo do dia, é porque eles estão precisando de descanso. Então vamos preservar, quando acordar a gente recomeça, e recomeça de uma forma melhor, porque eles vão estar um pouco mais descansados. E outra coisa também foi o aluguel do carro, né? Importante o aluguel do carro, eu considero, até porque muitas vezes eles chegavam no hotel dormindo. Então, ter o carro ali, eu acho que facilitou muito, de colocá-los no carro de forma tranquila, eles já dormirem no caminho. Quando chegava no hotel, eu pegava o carrinho, colocava os dois dormindo dentro do carrinho, subia com eles dormindo, colocava na cama dormindo, e nesses casos aí, né, já ia preparado com escova de dente, então a gente já jantava, fazia alguma coisa, escovava o dente, então eles já estavam prontos para dormir. Chegava lá em cima no hotel, eu só trocava de roupa e eles já continuavam dormindo e muitas vezes nem acordavam. E eu brinco muito que o humor de uma criança, quando ela está com muito sono, varia assim de uma hora para outra. Uma hora ela está muito bem e outra hora ela está extremamente nervosa e de repente ela fica bem de novo. Eu acho que isso é uma coisa natural pelo cansaço que ela está sentindo, pelo sono que ela está sentindo. E aí é importante que a gente não leve as coisas para o lado pessoal. Então a criança vai estar nervosa em alguns momentos, vai falar coisas que a gente não gosta de ouvir, vai ter atitudes e comportamentos que não é o padrão dela. Só que ela está com sono, ela não está bem. Então é importante a gente ter essa tolerância. E com os meninos eu vivi isso algumas vezes ao longo dessas 2 semanas, e principalmente pela manhã. A manhã acabou sendo um pouco mais difícil. Mas conversando, sendo tolerante, não levando as coisas para o lado pessoal, porque não tinha nada de pessoal, chegava um momento que eles estavam bem, se sentiam melhor, e durante o parque ali era uma maravilha, porque era muita diversão, era muita coisa nova. Então acabou que, de certa forma, esses comportamentos mais desafiadores decorrentes do sono, durante o dia a gente acabou não vivenciando tanto. Vivenciamos em algumas vezes no início da manhã. E eu confesso que foi muito melhor do que eu esperava. Eu falo que já teve situações de sono excessivo no nosso dia a dia que foram extremamente desafiadores. Lá talvez porque a gente não tinha aí um compromisso, né, de chegar numa hora determinada, de ter que ir em determinados brinquedos, né? A gente foi de certa forma muito tranquilo. Então não tinha aquela ansiedade, aquela correria, aquele monte de obrigações. Então talvez isso também tenha ajudado a eles lidarem melhor com esse cansaço, com esse sono que eles sentiram aí, alguns dias mais e outros dias menos. E uma outra coisa aqui que eu acho que é muito importante,
a gente não ter, opa, eu preciso ir em X brinquedos, eu preciso fazer isso aqui, senão não vai ser legal. Cara, curta sem muita obrigação, principalmente se você é papai ou mamãe que está indo sozinho com seus filhos. Não se coloque tanta obrigação, curta aquilo que é possível, tenta fazer ali das situações que vocês puderem viver, que seja o mais legal possível, e não saia frustrado se você não conseguiu ir em determinado evento, determinada apresentação ou em determinada atração. É para ser uma coisa boa, e se a gente forçar demais com o cansaço, com o sono, fica ruim, fica maçante, fica desgastante. Então que a gente possa aproveitar o máximo possível das viagens, mas sem aquela obrigação e aquela correria louca, principalmente quando está com criança, para que a gente possa ali fazer o que a gente viver, que seja uma coisa muito prazerosa e muito legal. E com essa mentalidade a gente não ficou escravo de horário. A gente tinha assim, a gente comprou alguns passes rápidos que foram super importantes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui na hora que eu for falar dos parques, mas a gente não ficou escravo de horário. Então teve dia que a gente falou, vamos chegar amanhã mais tarde, vamos dormir um pouquinho mais. Teve dia que a gente dormiu até mais tarde. Teve dia que a gente falou, cara, vamos embora porque a gente está cansado. Teve dia que a gente foi embora mais cedo dos parques. Teve dia que a gente chegou cedo e foi embora tardão, porque a gente também entendeu que era possível e foi legal, estávamos curtindo muito e que valia a pena ficar. Então, como eu disse, que a gente não seja escravo de uma programação, escravo de quantidade de brinquedos que precisa ir, que fique frustrado se a gente não conseguir determinada atração. Cara, que a gente relaxe e que a gente faça daquilo que é possível fazer a melhor viagem possível, sendo tolerante, sendo respeitoso e compreensivo consigo mesmo, com seus limites e também com os limites das crianças. Frio, esse foi o grande desafio. Frio no início da viagem tava osso. Os 3 primeiros dias a gente pegou frio e chuva. A chuva até que não atrapalhou tanto, sinceramente. O carrinho tinha capa, a gente levou capa de chuva, e se também se esquecer de levar, lá também vende, e eu levei capa de chuva para mim, então a chuva estava aquela chuvinha fraca, não era chuva forte, então a gente conseguiu administrar bem. Mas o frio nos 3 primeiros dias foram bem desafiadores, principalmente no segundo ali que a gente pegou no Magic Kingdom. A gente pegou a sensação de 2 graus na parte da tarde, estava com a previsão lá no show de encerramento de ficar com 1 grau, sensação de 1 grau, e eu falei, cara, não vamos ficar, tava bem desconfortável, a gente foi embora. Então esse, de fato, foi um grande desafio, o que não é comum por lá, né? Esse tipo de temperatura tão baixa não é comum por lá. E é interessante que a gente pegou essa sensação no período da tarde de 2 graus e no final a gente estava com sensação térmica na parte da tarde de 28 graus. A gente pegou uma oscilação de temperatura muito alta e, de certa forma, foi positivo porque os meninos não tiveram nada, não tiveram um resfriado, não tiveram tosse. Então, felizmente, a gente passou por essa aí ileso, curtimos pra caramba, respeitando aí os limites. Igual eu falei, esse dia que a gente foi embora do parque porque estava com uma sensação muito fria, não estava confortável mais. A gente falou, vamos embora, não vamos ficar pro show, e a gente tenta pegar em outro dia. E de certa forma, acho que foi o grande desafio nosso aí, foi de fato o frio. Mesmo com roupa térmica, com blusa de frio, ainda assim estava desconfortável, principalmente por causa do vento. O vento, ele de fato faz uma diferença grande ali na sensação térmica e foi bem desafiador ali estar nessa temperatura baixa. O que a gente fazia muitas vezes era entrar em alguma loja, entrar em restaurante para poder se aquecer um pouquinho, né, para ficar um pouco mais confortável, depois voltava a andar, procurar atração. Então, igual eu falei, ter essa liberdade de não ser escravo de horário também facilitou esse processo para a gente ser tolerante ali com a limitação que a gente estava até chegar à decisão de ir embora para o hotel. Espera em fila foi um desafio? Pois então, a gente, nos 3 primeiros dias, como estava frio e estava com chuva, a gente pegou poucas filas nos brinquedos de forma geral. E esse não foi um desafio nos 3 primeiros dias. E também nos parques da Disney e também da Universal, a gente pegou o passe rápido, né? Eu vou falar um pouquinho mais aí quando eu for falar de cada parque, mas o passe rápido ele fez uma grande diferença para poder acelerar a nossa entrada nos brinquedos. É um investimento significativo, mas como eu estava sozinho com os meninos, eu achei que valeria a pena e de fato valeu muito a pena para que a gente pudesse aí não ficar perdendo tempo esperando muito, aumentando o cansaço, porque é cansativo ficar esperando muito tempo em fila. Então eu acho que valeu muito. No penúltimo dia, ali no Epcot, penúltimo, antepenúltimo, agora não lembro, no Epcot, a gente pegou uma fila virtual.
para ir no Space Mountain. E mesmo com a fila virtual, a gente ficou lá esperando na fila por cerca de 1h30 e foi difícil. Os meninos acabam ficando sem paciência, perguntando quanto tempo falta e a gente não sabe responder, porque tem uma fila gigante pela frente e não tem uma previsão ali, tem a previsão lá na entrada, mas depois que você entra no espaço não tem essa previsão de quanto tempo falta. Mas enfim, valeu, a gente foi praticamente rápido em todas as outras atrações, essa que demorou mais, ficamos ali entre 1h e 1h30, mas ainda assim valeu demais a atração. Então a resposta é não, como a gente comprou aí os passes rápidos, de certa forma possibilitou que a gente não ficasse esperando muito tempo na fila, mas se não comprar o passe rápido, é comum nos brinquedos mais concorridos ter ali 45, 60 minutos, 80 minutos de espera muitas vezes. Comida foi um desafio? Sim, acho que junto com o frio foram os dois maiores desafios. Pelo preço? Então, também, mas não somente isso. Pelo tipo de comida mesmo, né? Principalmente o menu kids. Parece que o menu kids de todos os restaurantes eles são padronizados, né? Macarrão com queijo, cachorro quente, sanduíche. Você não tem uma opção de uma massa com uma carninha, uma proteína, um franguinho. É difícil achar. Então, em algumas situações pedimos sim fast food, comemos sanduíche, comemos cachorro quente. Em outras situações eu pedi um prato de adulto e a gente dividia, né? Teve situações que a gente conseguiu ali comer e que era suficiente para nós três e a gente acabou dividindo. Teve inclusive lá no Florida Mall que a gente foi no Buca di Beppo, que é um restaurante italiano, pedimos lá um espaguete com almôndegas, então foi suficiente para a gente comer nós três juntos. Tivemos experiência positiva no Oliver Garden, pois é um restaurante italiano também, tem alguns distribuídos lá na cidade e o menu kids dele era um pouco mais bem elaborado, tinha a opção ali de uma massa com uma carne, com uma saladinha, então ele também nos dava outras opções que eram melhores do que os restaurantes de dentro do parque, olhando para a comida para criança. E outra dica bacana que a gente acabou descobrindo depois é a praça de alimentação lá do Lake Buena Vista Factory Store. Você entra nessa praça de alimentação, que é aqueles restaurantes, tem um restaurante self-service e tem outros 3 ou 4 restaurantes que é tudo de brasileiro. Então você chega, você fala português, você vê todo mundo falando português e lá você vai encontrar tanto no self-service quanto também no outro, no Jimmy. A gente comeu no Jimmy na primeira vez. É o Jimmy, que é a comida pronta, te entrega o prato pronto, e tem o laçador, que é a comida self-service. Então você vai encontrar lá arroz, feijão, salada, frango, carne. Então você vai conseguir encontrar lá a comida que está habituado a comer aqui. É claro que se você ficar o dia inteiro no parque e for para lá, não vai conseguir, porque lá fecha cedo. Mas se porventura, dependendo aí, se estiver passando um dia em compras, por exemplo, pode correr lá, até porque lá também é um outlet, tem algumas lojas, ele é um pouco menor, é um pouco menos concorrido, menos movimentado, e tem essas duas opções lá, que é o Jimmy e tem também o laçador, comida brasileira, de certa forma aí para a gente comer um pouquinho daquilo que a gente está habituado a comer por aqui no Brasil. E reforçando o Buca di Beppo lá no Florida Mall, comida italiana também, um restaurante muito bacana, e o Oliver Garden também, que a gente teve experiências também interessantes ali também, com opções mais agradáveis, digamos assim, para comer com as crianças. Antes que eu me esqueça, no Epcot tem uma área lá que chama The Land. Lá foi a opção, dentro dos parques de uma forma geral, que eu encontrei comida melhor para comer com as crianças. Lá você tem a opção de sanduíches mais leves, sanduíches saudáveis, e a gente também almoçou lá arroz, purê de batata e frango assado. Tava muito gostoso, por sinal. Então, se for no Epcot, passa no The Land, que é uma área que tem lá, que inclusive fala lá dos cultivos, da agricultura do futuro, enfim, e que tem essa área dos restaurantes lá, que vai ter opções leves, saudáveis, inclusive um franguinho assado, se você quiser comer. Outra dica importante para falar sobre comida, se você tem o app da Uber aqui, ele também vai funcionar lá, então você consegue pedir supermercado, consegue pedir transporte, mas também consegue pedir supermercado e consegue pedir comida também para refeição, né, para comer, McDonald's e outras opções. Então, por exemplo, o nosso hotel, ele servia o café da manhã, mas ele não tinha serviço de restaurante. Então a gente usou ali o Uber para pedir comida
em algumas ocasiões, e pedimos também supermercado. Algumas sugestões aí para comprar no supermercado através do aplicativo. Você pode pedir água, que muitas vezes é muito mais barato do que você comprar água do hotel, muito mais barato mesmo, a diferença é extremamente grande, então acho que vale essa comparação. Compramos frutas, por exemplo, compramos banana, compramos salada de fruta, então teve alguns dias que a gente levou para os parques salada de fruta. Então nós compramos, por exemplo, no 7-Eleven, potinhos com salada de fruta, alguns potinhos só com uva, outros com uva, maçã e morango. Isso, de certa forma, também foram opções ali ao longo do dia para que a gente pudesse comer algo, principalmente os meninos que estão acostumados aí a comer bastante fruta. Então foi uma opção aí saudável e melhor para também não ficar comendo só besteira o dia inteiro. Outra coisa para ficar atento é o café da manhã do hotel. Então fique atento se não tem alguma coisinha ali que você pode também levar para o parque para beliscar ali durante o dia, né? Uma maçã, uma banana. E teve dia até que no supermercado, um dia, nesse dia a gente tinha ido no supermercado fisicamente, na loja física, e eu comprei ali um pacotinho de pães. E em 2 dias a gente pegou no café da manhã um hamburguinho de porco, que eu esqueci o nome, subimos para o quarto, o pão já vem cortado, fizemos sanduíche desse hamburguinho. Então foi também em 2 dias, foram opções aí também de lanches ao longo do dia dentro dos parques. Então ou você vai pegar um snack, ou você vai pegar uma fruta, coisas também que podem ser úteis para beliscar ao longo do dia. Roupa, que você fala, cara, vou levar roupa para 14 dias, não tem jeito, haja mala, haja espaço, haja local para roupa suja depois. E isso foi muito melhor do que eu esperava. A gente comprou muita coisa lá no início, roupas de uso diário. Muitas situações eu achei que não valia a pena, mas em lojas de departamento a gente conseguiu preços bem bacanas de roupas, então a gente comprou bastante peça de roupa ali para usar durante a viagem. E o fato do hotel ter máquina de lavar e de secar fez uma grande diferença. Então em alguns dias eu tive que descer para colocar a roupa para lavar, e aí de novo o carrinho que ajudou, né? Os meninos muitas vezes estavam dormindo, mas eu colocava eles no carrinho, eles não acordavam hora nenhuma, descia com eles, colocava a roupa para lavar, subia com eles, na hora que dava o tempo de terminar a lavagem eu descia, pegava, colocava na secadora, subia de novo, quando dava o tempo ali 1 hora para secar, descia, buscava a roupa com uma mala vazia, enchia a mala e subia de volta para o quarto. Então acho que ter um hotel que oferece esse tipo de serviço acho que é importante, facilita bastante. A gente sabe que às vezes o hotel não fornece esse tipo de serviço, mas às vezes tem uma lavanderia próxima. No meu caso, por exemplo, que fui sozinho com os meninos, se tivesse que sair com eles do hotel para ir numa lavanderia próxima, eu ia ter que ficar esperando, acho que seria muito pior. Até porque o frio também, principalmente nos primeiros dias, ele estava bastante intenso. Então não fazia muito sentido sair com os meninos no carrinho num frio. Então ter dentro do hotel fez uma grande diferença e eu recomendo que você verifique, né, um hotel que ofereça esse tipo de serviço, porque eu acho que possa facilitar bastante aí o dia a dia. Bom, foi isso. Então, voltando aqui a falar, os maiores desafios nossos foram o frio e a comida, né? E outros que já eram previsíveis, né? O caso das roupas já era previsível, uma vez que a gente já saiu daqui sabendo que o hotel tinha máquina de lavar e de secar. O tempo em voo já era previsível, a gente já sabia, já vinha conversando aqui sobre isso. O cansaço e o sono também foi um desafio, mas também era previsível. A gente já vinha conversando sobre isso daqui, que para viver um monte de coisas legais, a gente ia ter que se sacrificar um pouquinho, a gente não ia descansar toda aquela quantidade de horas que a gente costuma e precisa descansar. Mas, cara, a galerinha mandou muito bem. Eu acho que o diálogo, a conversa, principalmente dando essa previsibilidade, o que pode acontecer, o que pode sentir, como que pode ficar, ela é super importante para que a gente possa lidar melhor com a situação na hora que acontecer e principalmente para ajudar as crianças a lidarem melhor com as situações quando elas acontecem. Não quer dizer que a gente vai tirar de letra, que vai sair tudo lindo, mas vai ser muito mais fácil para a gente conseguir resolver, para a gente conseguir resgatar ali um pouco de racionalidade em cima daquele processo, de saber conversar para resolver os problemas e contornar as situações. Então, mais uma vez, foi uma viagem fantástica, foi uma viagem incrível. Esses carinhas aqui que eu viajei são companheiros fantásticos de viagem, eu já falo isso com eles já há algum tempo. Foi uma viagem inesquecível, eu falo de novo que foi a melhor viagem da minha vida e tenho certeza que para eles também foi muito especial. A gente lembra com muito carinho.
Então é isso, não deixe de conversar, não deixe de falar sobre o que vai acontecer, sobre o que vocês vão viver, quais são as coisas boas que vocês vão viver e quais são os desafios que vocês vão viver, mas que lá vocês vão precisar atuar como um time, como atuam no dia a dia, né? Cada um fazendo a sua parte, respeitando e tentando ali colaborar para que a viagem flua da melhor maneira possível. Então esses foram os maiores desafios na nossa viagem ali para Orlando, eu e meus filhos viajando sozinho com eles. Foi muito especial, espero ter ajudado você aí e encorajando você a viajar e desbravar também aí novos desafios, novos lugares com seus filhos. Tenho certeza que pode ser muito prazeroso e recompensador para você e para eles. E eu acho que a gente é capaz, né? Muitas vezes a gente fica com medo, dá frio na barriga, eu acho que isso é difícil, principalmente viajando sozinho, né? Vai dar medo, vai dar frio na barriga, mas, cara, que a gente lembre que a gente tem uma coragem muito grande aqui dentro e que a gente tem capacidade. Então, se a gente se preparar, a gente vai arrebentar, vai ser muito legal. Então, que vocês possam também viver situações muito bacanas com as suas crianças. Então é isso, e para fechar, vou pedir mais uma vez, faça o Papai Feliz. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, deixe o seu joinha, não deixa de dar o joinha aí não, dê o seu joinha para ajudar aqui o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificado em caso de novos conteúdos. E se você está nos acompanhando pelo podcast, não deixe aqui também de seguir o nosso podcast Pai Descer no Paraíso. Clique no maisinho para adicionar esse episódio à sua biblioteca e todos vocês compartilhem com o maior número de pessoas para que o Pai Descer no Paraíso impacte positivamente um número cada vez maior de papais, de mamães e de cuidadores. Um forte abraço e até o próximo episódio.